Assim. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado assim: você está animado? Estou achando que você está meio com sono, essa chuvinha assim. Será que não? Você jantou antes de vir para cá? Lanchou? Não jantou não? Então fala para quem está do seu lado: ô meu amado, você tem a oportunidade hoje de me abençoar com uma pizza? Tá um cheiro de carne assada aqui em cima hoje, mas não tem churrasco não que eu estou sabendo. Ai, pipoca. Já estou sentindo cheiro de carne assada, a fome é grande. Mas diga para o seu irmão aí: não perca o ânimo, meu irmão. Aleluia. A gente tem que se manter disperso, porque a palavra diz: desperta tu que dormes, pois a glória do Senhor vem sobre ti. Aleluia. Amados, eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração nessa semana, e tem a ver realmente com esse tempo que estamos vivendo de Natal. Uma palavra muito breve, muito curta. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Luiz ou Rogério, se puder dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, eu estou meio ruinzinho aqui, me ajuda um pouco. Isaías capítulo 5, obrigado, 53, verso 4. Amém? Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Antes de mais nada, querido, antes que eu me esqueça, que eu já ia esquecendo, até perdi. Misericórdia. Ainda bem que só tinha um número dentro, só tinha um papelzinho. Aqui, achei. Esse envelope aqui, até depois fiquei bem surpreso que o pastor Paulo falou: você não vai abrir não? E eu pensei comigo, depois eu abro, né? Mas amados, eu me sinto muito cuidado por essa igreja. Muito cuidado por essa igreja, muito amado por essa igreja. A igreja se ajuntou, alguns irmãos se ajuntaram, e estão me passando o valor de R$ 1.400 para mim comprar um notebook. Glória a Deus. De coração, querido. Obrigado mesmo. Obrigado. Queridos, impagável. Que presentão. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um que tem tido esse carinho comigo, que tem tido esse amor comigo. Cada irmão que tem ofertado na minha vida. Puxa, como eu me sinto cuidado do Senhor. Como eu me sinto cuidado pelo Senhor. Presente de Deus, queridos, tem sido na minha vida essa igreja. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Amados, esse texto de Isaías, capítulo 53, verso 4, é uma profecia em que Isaías está dizendo sobre algo que iria acontecer muitos anos para frente. Ou seja, ele estava falando do nascimento de Jesus, que aconteceria muito mais para frente. Sabe,
quando nós estudamos história, você já deve ter estudado história em algum momento da sua vida, a disciplina de história, nós somos ensinados assim que muito daquilo que nós vivemos hoje tem a ver com aquilo que outras pessoas semearam, pagaram um preço, conquistaram lá atrás. Você concorda comigo? Você concorda com essa máxima da história? Eu concordo, realmente, que muito do que nós vivemos hoje, né, são obras não exatamente do agora, mas de coisas que aconteceram lá atrás, de batalhas, de lutas. É simples a gente perceber. Semana passada nós estávamos indo para Sete Quedas ali, margeando o Paraguai, e tinha um cara meio paraguaio junto, né, o Rogerinho, e ele vinha lá, puxa, isso aqui tudo era Paraguai, isso aqui tudo era Paraguai. Acho que ele disse mais ou menos umas 93 ou 104 vezes, mais ou menos, né? Isso tudo é Paraguai. Eu falei, vai amar o Paraguai assim, hein, lá longe, lá no Paraguai, né? Brincadeira. Mas é fato, se hoje nós estamos aqui nessa região, é porque alguém lá atrás, se nós somos brasileiros hoje, é porque alguém lá atrás batalhou para que aqui fosse Brasil. Caso contrário, nós estaríamos falando um pouquinho diferente, né? Só, né, Paula? Porque aqui seria Paraguai, não é verdade? Mas, dias atrás, queridos, eu estava em São Paulo, e a minha esposa, alguém tinha falado alguma coisa com ela a respeito de um museu, e nós fomos a um museu chamado Museu da Resistência, sem saber exatamente o que estava sendo exposto ali, ou do que se tratava naquele lugar. E quando nós chegamos lá, nós constatamos que aquele lugar, aquele museu, era exatamente uma antiga delegacia, onde ficavam detidos presos políticos, naquela época do militarismo, nos anos 60, 70, naquelas guerras internas, que as revoluções internas que houviam no país, muitos eram levados para aquele lugar. E a gente entrando ali dentro e conhecendo aquele museu, havia assim alguns relatos, inclusive algumas vozes que nós ouvíamos, colocávamos o fone, né, em alguns lugares assim, sentávamos na cela, colocávamos o fone e ouvíamos as próprias pessoas que estiveram ali contando, relatando o que acontecia dentro daquela célula, né? Contando a vida das pessoas que passaram por ali, de algumas pessoas que morreram por ali, e de como era o dia a dia, a vida daquelas pessoas naquele lugar. Houveram ali pessoas famosas, né? Como por exemplo Monteiro Lobato esteve preso ali. Veja bem, querido, olha só, Monteiro Lobato foi preso ali porque ele insistia em dizer, na época, que no Brasil havia petróleo, né? E os presidentes, os governantes ficavam loucos com ele, com essa história de inventar de onde que ele tirou isso, que no Brasil tinha petróleo. Só por curiosidade em relação à história, esse homem morreu pobre. Toda a herança que ele recebeu do seu pai, por último, como ele não teve apoio do governo, ele mesmo resolveu mapear o Brasil e dizer onde tinha mapas de petróleo. E não foi acreditado nisso enquanto ele estava em vida, né? E hoje nós temos aí bastante petróleo dentro do nosso país. Ele já estava dizendo de algo que ele já via. E até ele esteve ali preso por conta disso, né? E essas pessoas que estavam ali, elas buscavam uma libertação para o país, da época da repressão, da época do militarismo, lutavam por uma liberdade, lutavam por uma democracia, que é a democracia, a liberdade de expressão, de comunicação que nós temos hoje. E foi interessante, querido, conhecer a história de alguns homens e mulheres ali. E quando eu estava ali, ouvindo aquelas histórias, vendo o sofrimento daquelas pessoas e vendo o que elas passaram, e elas eram maltratadas naquele lugar, eu comecei a ter um sentimento, uma sensação, sabe, de até mesmo uma gratidão, de fazer parte da história. Dizer, puxa, se hoje eu posso ser livre, se hoje nós como igreja temos uma liberdade, uma garantia constitucional de liberdade para cultuarmos, isso se deve a essas pessoas lá atrás. E eu fiquei pensando nisso.
E eu tive mesmo assim esse sentimento, essa sensação de que alguém fez algo no passado para que nós pudéssemos viver hoje. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, querido? No mesmo sentido, o profeta Isaías, ele diz essa situação de Isaías 53, no momento em que o povo de Deus, Israel, estava vivendo humilhado, no momento em que o seu povo estava preso em cadeias físicas, em cadeias morais e em cadeias espirituais, presos numa vida medíocre, numa vida sem sentido, vem o profeta Isaías para trazer uma revelação da parte de Deus, dizendo: olha, esse tempo vai ser vencido, esse tempo vai se acabar nas nossas vidas. Vão chegar dias em que uma mulher virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. E ele continua dizendo, mais ou menos assim: vai chegar o tempo em que alguém vai tomar sobre si as nossas enfermidades, e os nossos sofrimentos vão pesar sobre essa pessoa. Nesse tempo nós vamos achar que essa pessoa que está sofrendo tudo isso é apenas alguém afligido, que Deus estaria castigando essa pessoa, que Deus o estaria humilhando este homem, mas não, ele será ferido pela minha, pela sua, pela nossa transgressão, ele será esmagado pelas nossas culpas, ele vai ser castigado para que possamos ter a paz, pelas suas feridas nós vamos ser sarados. Ainda assim, com tudo isso, vai ter o tempo que nós o perderemos, mas ainda assim, vamos deixar o caminho certo para seguir a nossa própria via. Mas contudo, Deus, ainda que o deixemos e ainda que o esqueçamos, Deus fará cair sobre ele os pecados e as culpas de cada um de nós. É isso que está escrito em Isaías 53, 4, 6, que nós lemos no início. É o que nós sabemos que já aconteceu, que essa profecia se cumpriu, quando Jesus Cristo foi moído na cruz do Calvário por mim e por você. Mas ao contrário dos nossos antepassados aqui brasileiros, Jesus não veio defender uma causa. Jesus simplesmente não morreu por um ideal, mas ele foi a solução definitiva, ele foi a salvação para as nossas vidas, ele é o nosso Salvador e se fez como o nosso Salvador. O que eu quero dizer para você hoje, amado, nessa semana do Natal, em que nós relembramos o nascimento de Jesus, é que ao se lembrar desse nascimento, eu preciso me lembrar de quem ele foi, do que Jesus veio para fazer, o que ele fez sobre as nossas vidas e o que ele fez por nós e continua fazendo. Sabe, querido, passou o tempo, eu falo para você hoje, passou esse tempo de ficar admirando, chegou o Natal, ficar admirando o nenezinho na manjedoura. Esse tempo acabou. Você precisa viver o Rei da glória, Jesus. Você precisa viver o reino e estar no reino desse menininho, desse nenê que nasceu numa manjedoura, mas cresceu, se fez homem, morreu e ressuscitou no meu lugar, e ele vai vir para nos levar, e é desse reino que nós fazemos parte, e precisamos ter essa consciência. Isso é Natal. É assim. Esse foi o melhor e o maior presente que nós poderíamos ter no Natal. A nossa salvação, a graça de Deus sobre nós. Jamais por nós mesmos nós conseguiríamos e nós poderíamos estar diante do Pai. Se você pode ter paz hoje, querido, isso é Natal. Se você tem os seus pecados perdoados hoje, isso é Natal. Se você tem uma perspectiva, uma nova perspectiva de uma vida com Cristo para a sua vida, amado, isso é Natal. Se você pode viver feliz em família, com os seus filhos, com a sua família, isso é Natal, é Jesus presente, é o nascimento de Jesus. Se você pode viver com a sua esposa, com seu esposo,
com seus amigos, querido. Alguém lá atrás pagou um preço para isso. Alguém lá atrás pagou esse preço para que hoje fosse Natal. Eu quero que você pense nos benefícios advindos do nascimento de Jesus. Sabe, querido, por mais que nós tenhamos problemas, situações, dias ruins, coisas que não dão certo, ou não deram certo, decepções. Mas uma coisa você não pode negar, se você é crente de verdade, querido, uma coisa você tem na sua vida, você pode olhar e pode analisar agora no seu coração, você pode ter passado pelo que você passou, por mais difícil que seja, mas você teve paz no seu coração. Sabe por quê? Porque isso é promessa, aquele que nasceu, trouxe a paz sobre os seus ombros, para que eu e você pudéssemos ter paz. É ou não é assim, querido? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É assim, tem que ser assim. Amado, olhe para a sua vida nesse ano que está terminando. Veja todos os benefícios de Jesus na sua vida. Comece a procurar, vasculhar na sua mente, no seu coração. E eu sei que você vai achar. Você que nasceu de novo, você que se batizou, você que se entregou, você que se aprofundou numa vida com Jesus. Procure esses benefícios de quando você começou a andar com Jesus. Tinha até uma música que diz assim, né? Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Olha para a sua vida. Antes de Jesus e depois de Jesus. Olha para a sua vida. Sabe, querida, eu não posso deixar isso na normalidade, assim. O nascimento de Jesus nas nossas vidas não pode ser, querido, uma notícia qualquer. Não pode ser um nascimento como qualquer outro guri por aí, não. Por mais que seja um filho de um rei terreno. O nascimento de Jesus não pode estar dentro dessa normalidade, não pode cair dentro dessa normalidade. É por isso, amado, e é assim que eu te convido para celebrar o Natal. Isso é Natal. Mas muito além do que nós podemos viver aqui, querido, dos benefícios conquistados na cruz para as nossas vidas, muito além disso, Ele me garante, a sua salvação me garante, o seu nascimento me garante, que eu vou morar com Jesus. Ele nos garantiu o céu como morada. Isso é Natal. Foi para isso que Jesus nasceu. Você poderia imaginar um pouquinho o céu comigo? Eu sei que tem gente que não gosta de falar nesse assunto, porque daí fala assim, tem que falar de morte. Tem gente que quer ver Jesus, mas vai ter que morrer, não, então não quero mais. Vamos pular essa parte, tudo bem, não vamos discutir, tá? Vamos pular a parte do morrer. Vamos imaginar o céu. Você já imaginou o que vai ser o céu? Já pensou no céu? O céu, querido, morada de Deus. João viu o céu. E ele diz, o apóstolo João diz lá em Apocalipse 21, verso 1 a 5, ele diz assim, precisa abrir a Bíblia, só preste atenção no que eu vou te dizer. Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o velho céu e a velha terra tinham desaparecido, e o mar já não existe também.
vi a cidade santa, a nova Jerusalém, ela descia do céu da parte de Deus, esplendidamente bela, como uma noiva no dia do casamento, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma voz muito forte que vinha do trono dizendo: eis que a morada de Deus é agora entre o seu povo. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. Deus mesmo estará com eles e limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá tristeza, nem haverá choro, nem haverá dor. Tudo isto pertence para sempre ao passado. E o que estava sentado sobre o trono disse: estou a fazer tudo novo. Amado, imagine essas coisas. Imagina, no céu não vai ter segunda-feira, não vai ter banco para cobrir conta, não vai ter cartão para pagar, não vai ter que pagar conta de luz, não vai ter que pagar conta de água, não vai ter ninguém para te cobrar, não vai ter IPTU, IPVA, mensalidade disso, daquilo. Amado, não vai ter mais nada disso. É sério, já pensou que lá não tem nada disso? Coisas que a gente esquenta a cabeça. Mas a Bíblia diz que lá não haverá choro. A Bíblia diz que lá não haverá dor. Dor. Não tem dor. Não tem dor física. Não tem dor física. Não tem dor da alma. Não tem dor na alma. Não tem. Aí ele continua dizendo: não haverá tristeza. Não vai ter tristeza. Não vai ter aquele dia que você vai. Aliás, eu sei nem como é que vai ser os dias, porque a gente não vai dormir lá. Não tem canseira, não tem cansaço, não tem noite, diz a Bíblia. O apóstolo diz que não tem noite. Mas que nós não vamos precisar dormir, porque nós não vamos nos cansar. Sabe o que não vai ter lá? Não haverá sofrimento de espécie alguma. Pensa num sofrimento na sua vida. Pensa numa angústia na sua vida, querido. Lá você não vai nem sequer lembrar, porque essa voz do trono diz assim: eis que estou fazendo tudo novo. Não haverá pecado, não haverá sofrimento, não haverá provação, não haverá tentação, não haverá o maligno com essa pressão desgraçada sobre as nossas almas, querendo nos fazer perder a salvação. Não vai ter. Amado, isso é Natal. Nós só temos isso porque esses benefícios, esse céu para morar, nós só temos porque houve Natal para nós, seres humanos. A história ela foi rasgada, a história ela se rasgou, a história ela foi interrompida quando nasce esse menino chamado Jesus, o Rei da Glória, e marcou de tal modo a história, que mesmo aqueles que dizem que não acreditam, mesmo aqueles que se dizem ateus, marcou a história de tal ponto, que hoje nós temos a história dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Quem foi o outro homem capaz de fazer isso? Ninguém. Só o meu Jesus, o teu Jesus. Aquele menino que nasceu numa manjedoura e hoje é rei, ele teve essa capacidade de fazer isso. Sabe, querido, Deus não foi fazer um céu para ele. A Bíblia não fala que Deus construiu um céu para ele, e aí então ele resolveu dar uma edículazinha lá para mim e para você. Vem cá, filha, dá uma beirinha para você, um quartinho aqui, ó, vou arrumar para você bonitinho, mas aqui dentro, na mansão, essa é minha, filho. Foi isso não. Lembra o que Deus queria desde o Éden, amado, quando Ele fez o homem e deu o Éden ao homem, tudo aquilo, Ele entregou para o homem, porque Deus queria estar com a humanidade,
Porque Deus queria constituir uma família. Deus queria uma família, onde Ele é o grande Pai. João 14, verso 2 e 4 diz assim: há muitas moradas onde vive o meu Pai, e eu vou aprontá-las para a vossa chegada. Quem está dizendo isso é Jesus. E eu vou aprontá-las para a vossa chegada. Quando tudo estiver pronto, então virei para vos levar, para que possam estar sempre comigo onde eu estiver. E se assim não fosse, eu próprio vos teria dito claramente. Aliás, vocês sabem para onde eu vou e como se vai para lá. Amado, isso é Natal. Isso é nascimento de Jesus. É para hoje, é aqui, mas também é para o mundo que virá, para a esperança que virá de que estaremos com Ele, daquilo que vamos viver no céu com Ele. E isso tudo, amado, eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Tudo isso nós queremos celebrar. Nós já temos a alegria do final do ano. Quando chega esse mês, existe uma alegria diferente. Você concorda comigo, amém? Existe algo diferente. E eu creio que isso vem justamente dos cristãos, por ser Natal, por celebrar o aniversário de Jesus. É uma época festiva, é uma época gostosa. Mas nós precisamos, amados, ter um foco certo. Aproveitar essa alegria. Celebrar não o comércio. Celebrar não o Papai Noel. Mas celebre sim, amado, com os presentes. Dando presentes, compartilhando presentes, abençoando pessoas, lembrando que a maior bênção, lembrando que o maior presente, este já foi dado e ninguém mais poderá dar, e foi Deus quem deu o seu próprio Filho como presente a nós. Celebre sim o Natal, amado, com fartura, com ceia, se possível com um banquete, lembrando, amados, que um dia nós cearemos com Ele, nós estaremos com Ele. Celebre, amado, com alegria o Natal, sim, com comunhão no seio da família, reunindo todos os que você puder reunir na sua casa, no seu lar, lembrando que moraremos todos juntos no céu com Ele. Isso é Natal. Isso é Natal. Isso precisa ser celebrado todos os dias. Eu não quero me focar apenas na manjedoura, no nenezinho, mas eu quero me focar naquilo que esse nenezinho se tornou e para o que ele veio fazer e o que ele nos dá e nos garante hoje. Aleluia. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Amado, não celebre o Natal apenas em dezembro. Não celebre o Natal apenas no dia 25. Não celebre o Natal apenas nessa data festiva, mas que toda festa na sua vida, Jesus seja o centro e a alegria e o motivo, porque Ele veio para ser Natal todos os dias na sua vida. Ele veio para isso. Vale a pena celebrar esse Deus. Vale a pena confiar nesse Deus. Você tem motivos para celebrar esse nascimento. Eu te dei aqui hoje motivos de sobra para você celebrar o nascimento desse Jesus. Celebre mesmo. Querido, nós não condenamos os enfeites de Natal. Nós não condenamos, nós não usamos Papai Noel. Realmente isso não usamos porque aqui ele se chama Papai Noel, mas na sua origem ele se chama Santa Claus. Ele é um santo. E nós deixamos ele de lado. Mas amado, use tudo o que você puder a favor de celebrar o nascimento. Se for para celebrar essa vida com Deus, se for para celebrar esse Natal, reúna todo mundo que você puder. Compartilhe presentes, abençoe pessoas, mas com esse foco, querido, o maior deles, o maior presente, que seja assim, que seja assim.
Eu quero, querido, pedir que agora nós possamos celebrar o Natal de uma forma diferente aqui hoje. Que nós possamos celebrar o Natal de uma forma genuína. Jesus, nos últimos dias dele com os discípulos aqui na terra, ele ceiou com os discípulos. E ele disse assim: fazei isto todas as vezes que vocês fizerem, façam isso em memória de mim. E eu digo para você, o Natal precisa ser feito assim, todas as vezes. Ainda que eu monte árvore, ainda que eu coloque bolas, ainda que eu coloque enfeites. Que a memória seja essa, não o comércio, não coisas vãs, mas o nascimento daquele que me salvou, o nascimento do meu Salvador. Eu estou enfeitando a minha casa para comemorar o nascimento do meu Salvador. E hoje eu quero comemorar com você, celebrar com você. Eu gostaria que você achasse a sua família agora e ficasse de pé, a sua família junto. Pode se movimentar, pode sair do seu lugar. E nós vamos fazer isso. Nós vamos celebrar o Natal agora. Ceando. Comendo do pão que representa o corpo desse Cristo, que nasceu como bebê, morreu e é ressurreto. Faz uma rodinha aí com a sua família. Se tiver alguém sozinho aí perto de você, amado, qual que era a direção que Deus dava lá atrás? Quando chegar um estrangeiro na terra de vocês, acolha, para que ele não fique sozinho. Se tem alguém sozinho aí, querido, não deixa essa pessoa sozinha não, acolhe essa pessoa na sua família aí. Acolhe essa pessoa na sua família. Pode fechar o círculo aí, a sua família. Quero que você faça uma rodinha aí. Dê as mãos. Amém? Rapidamente, amado, se organize. Agora eu gostaria que você deixar as crianças entrarem, estar com os pais. Eu vou pedir para que os pais ensinem as crianças neste momento, ficarem quietinhas, participar junto com vocês. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cherbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.